PSB do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, estimado povo brasileiro, quero dessa tribuna fazer um agradecimento especial a essa casa que na semana passada nos proporcionou aqui fazer uma comissão geral para debater 3 temas primordiais: a agricultura familiar, o desenvolvimento rural brasileiro. Primeiro, aqui a casa, a sua assessoria, a direção da casa, por nos proporcionar essa oportunidade de trazer aqui pessoas ligadas ao movimento sindical, assistência técnica, extensão rural, aos sindicalistas, cooperativistas, prefeitos, vereadores, lideranças, homens e mulheres identificados com o segmento que põe à mesa dos brasileiros o pão nosso de cada dia. E foi unânime no debate, todos dizendo a mesma coisa: o segmento da agricultura familiar, que cuida da alimentação escolar, que cuida do PRONAF, que tem o crédito fundiário, o PRONAF e os seus diversos programas envolvidos nesse ministério, precisa ter um ministério específico, como teve criado pelo governo Fernando Henrique, que passou pelos governos Lula e Dilma e que agora transformou-se numa secretaria especial. Parabéns ao secretário Roseno, mas ministério tem outro status. E todos foram unânimes em dizer de que esse segmento precisa de um ministério, porque nós precisamos dar um passo seguinte. Não basta cruzar os braços, achar de que as políticas públicas estão ok, de que nós temos uma lei e que está tudo resolvido. E dentro desse cenário tem 2 coisas que precisam ser destacadas com muita ênfase. Primeiro, se nós não formos capazes de fazer a sucessão rural, de segurar lá no interior a juventude, o nosso interior vai se transformar num asilo de idosos. E daqui a 20 ou 30 anos, em vez de nós termos um produto produzido pelos nossos agricultores, teremos que importá-lo de outros países, gastando as nossas divisas com a importação dos alimentos. E dizer aqui que os jovens querem permanecer no campo, querem permanecer na agricultura, querem produzir, mas não querem só produzir, querem também estudar. E, portanto, a internet que existe na cidade precisa chegar lá no fundo do campo, lá no sertão, lá no interior. É preciso também de que não tenha só energia elétrica, tem que ter energia elétrica, mas com força para trocar os tratores, motores, equipamentos e aquilo que faz com que se possa ter uma agroindústria eficiente, a produção ter uma escala maior e efetivamente fazer a diferença para que se possa ter mais produção, mais produtividade, com menos mão de obra, com menos custos e com mais rentabilidade. E, por outro lado, também dizer de que esses jovens querem ser empreendedores. Eles querem fazer a sua parte. Não querem nada de graça, mas querem a oportunidade do investimento, do financiamento, para fazer com que essas coisas andam e, portanto, a reforma agrária para o sem terra e o crédito fundiário para aqueles que já têm seu pedacinho de terra são 2 ferramentas indispensáveis e que precisam ser resgatadas com urgência para fazer com que essas coisas andem. E, por outro lado, o tema da Previdência Social. Aliás, agricultor nenhum se aposenta antes dos 60 anos, quando homem, e as mulheres aos 55. Temos idade mínima e todos recebem um salário mínimo. Portanto, isso deveria ser intocável. E eu já disse e quero repetir aqui, sábio foi o Constituinte de 88 que disse que homens e mulheres expostas ao sol, à chuva, ao frio, à seca e aos agrotóxicos mereciam se aposentar nesta idade. E que isso permaneça, porque se tiver alteração, tenham a certeza, os senhores e as senhoras, de que vai ter muito jovem pegando suas trouxinhas e indo embora para a cidade, porque se percebe há muito tempo de que aqueles que saíram do campo, saíram do meio rural, se aposentaram antes do que os que ficaram e com valores superiores àqueles que permaneceram lá. Portanto, eu quero concluir aqui a minha participação nessa sessão de hoje, agradecendo essa oportunidade de prestar um pouco de contas
dessa comissão geral, dizer que a nossa Frente Parlamentar da Agricultura Familiar está elaborando um documento para ser entregue aos ministros das pastas responsáveis, ao presidente da República, às instituições, ao movimento sindical, que possam ter essa compreensão e nos ajudar a restituir essas políticas que já foram mais volumosas. Portanto, presidente, quero agradecer aqui, fazendo ainda 2 registros. O primeiro, nós estamos no momento de safra, no setor leiteiro em especial, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. E tivemos na semana passada uma instrução normativa editada pelo Ministério da Agricultura que proíbe reidratar leite importado. Importante, mas sem o efeito desejado. As importações continuem em quantidade muito superior ao mesmo período do ano passado. E o estrago que isso está fazendo no setor, a importação de leite em tempo de safra, é imensurável. E, por último, dizer aqui também que ainda tem muitos agricultores que produziram leite, venderam leite, as empresas pediram concordata e não pagaram os produtores. O nosso projeto de lei que tramita aqui na CCJ precisa de uma velocidade maior para que se faça justiça a quem produziu a matéria-prima, que são os produtores. Muito obrigado, presidente.